A paz com todos, né? Isaías teve uma revelação e nessa revelação ele mostrou o lado astuto de Satanás, né? Para que vocês entendam, né? Até tem partes aqui que ele assume os reinos da terra, os governos da terra, né? E aqui ele assumiu, né? Espiritualmente ele se incorporou no rei da Babilônia, né? E o rei da Babilônia começou a fazer um monte de barbaridade, até que levou o povo de Deus cativo, um monte de coisas eles fizeram, né? Isaías, e essa revelação veio para Isaías. Aí eu vou começar no versículo 12 aqui, está escrito assim, ó, do versículo do capítulo 14, né? Começa assim, e no versículo 4 está falando ali, né, que então proferirá esse dito contra o rei da Babilônia, porque o rei da Babilônia ele foi possuído pelo inimigo e ali ele começou a fazer um monte de barbaridade. Aí no versículo 12 está escrito assim: como caísse do céu, ó estrela da manhã. Ele se achava que ele era maior que Jesus Cristo. Ele se achava maior que Jesus Cristo, isso na visão de Isaías. Porque ele fez uma rebelião no céu. Essa rebelião foi feita, né? Foi feita, isso aconteceu, está aqui relatado aqui em Isaías capítulo 14, versículo 12. E dessa rebelião, ali ele foi jogado aqui para baixo, né? Aí começa assim, ó. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançada por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, e se ele debilitava a nação e estava lá no céu e ele foi jogado para baixo, então lá em cima ele exercia um poder maligno contra as pessoas, ele estava lá em cima, e aqui você vê como é que coisa, né? Você vai lendo e Deus vai te trazendo como fosse lançada por terra, tu que debilitava as nações, né? E tu dizias no teu coração, né? Porque a pessoa, quando chega a um certo poder espiritual ou monetário, ele se acha melhor do que as pessoas. Então ele começa a ter atitudes assim bárbaras, né? Ele não tem o domínio espiritual para fazer a coisa certa, né? E quando a pessoa se engrandece, que se soberbece, o que que acontece? Ele vai fazer. A primeira coisa que ele começa é praticar o mal contra as pessoas. Ele não tem sentimento. Ele é uma pessoa assim que você vê que ele não tem sentimento. Aí tu, no teu coração, subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Ele falando, o inimigo. E exaltarei o meu trono. Né? Ele faria o trono dele acima das estrelas, acima de todos os anjos, né? Ele faria o trono dele, né? E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao autismo. Ele estava aqui falando que ele ia se comparar a Deus, né? E contudo, levado serás ao inferno, né? Porque vai ter a recompensa do inimigo, é isso mesmo. E contudo será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo, né? Porque o inimigo incorporou no rei da Babilônia, né? E aí vem falando que vai levar ao mais profundo do abismo. E os que tiverem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: este é o varão que fazia estremecer a terra. Não é? Porque o inimigo ele estremece a terra com o quê? Com o mal, né? Até hoje em dia, aqui na terra ele faz o que com as pessoas? O mal, né? E que fazia tremer os reinos, né? Que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, e os seus cativos não deixava ir soltos para as suas casas. E ele, como o rei da Babilônia possuiu o rei da Babilônia e fazia barbaridade, ele continuou, foi com Hitler, foi com um monte de pessoas que assumiram o poder e continuaram fazendo. Por quê? Porque eles são possuídos pelo inimigo. Por isso que eu estou falando que um cristão jamais vai se envolver com pessoas que é a favor do aborto, que é a favor das drogas, que é a favor de um monte de coisa errada. Não é cristão. Não é cristão. Então Deus pode, o inimigo pode se usar de uma pessoa até que se diz que é servo, servas de Deus, que está falando das coisas de Deus e de repente ele leva o povo ao abismo. E ele mesmo empurra com a mão as pessoas, aquela multidão do abismo. Que a pessoa não consegue discernir o que é de Deus, não consegue entender que aquilo não vem de Deus.
E o inimigo reinou e reina até hoje na cabeça das pessoas que não conseguem, são fracas e que não conseguem discernir, a ponto de ele se achar que era a estrela da manhã, que ele era superior a Jesus, que ele era superior aos anjos. Aí você sabe o que Jesus falou em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16? E Jesus teve que dizer isso. Ele diz assim, ó, no versículo, vou ler o 15 e o 16, ele diz assim: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, né, e tal, e foi falando os que se prostituem, os homicidas e tal. Aí Jesus diz assim, no versículo 16, Jesus diz assim: ele diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi. Jesus falando, eu sou a geração da raiz de Davi e resplandecente luz da manhã. Para que Jesus precisava falar isso? Mas ele precisava, porque até hoje, porque Jesus sabia que até nos fins dos tempos o inimigo ia tentar enganar as pessoas e tirar da mão dele quem os escolhido. Então Jesus precisou dizer assim, no versículo 16 de Apocalipse, do capítulo 22, eu, Jesus, ele fala, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E lá em Isaías, Deus deu uma revelação de que o inimigo queria se passar por Jesus. Ele queria estar acima das estrelas. Ele disse que ali ele ia construir o templo dele, né, e queria ser igual a Deus. Ele foi jogado aqui para baixo como se jogam, como vem um relâmpago, né, um trovão rápido, fazendo aquele barulho, aquele estardalhaço como faz o trovão, né? O trovão faz aquele mau estardalhaço. Você vê aquele barulho, parece que tá, né? Então é isso. Ele foi jogado aqui para a terra. Então ele entra na cabeça desses líderes que são a favor e as pessoas se deixam enganarem, né? Elas se deixam enganarem. E Deus vem mostrando isso o tempo inteiro. Deus me trouxe o seguinte pensamento: não brinque de ser cristão, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca. Ele não brinca. Quando ele assume um poder em algum lugar, ele começa as barbaridades dele. E as barbaridades dele é o que? Destruindo as pessoas. Você vê lá na Nigéria, olha o que aconteceu na Nigéria. Foram dando brecha. Hoje o islamismo lá na Nigéria já mais que matou 7.000 pessoas e continua matando as pessoas. Porque alguém confiou em alguém, votou em alguém, e essa pessoa que é islâmica assumiu o poder e está permitindo que as pessoas eliminem o povo de Deus. E aqui vem relatando aqui em Isaías capítulo 14. Então o inimigo tentou se passar por Cristo, se mostrando a estrela da manhã. E ainda põe assim a estrela alva, né? Quer dizer, alva quer dizer clara, límpida, se passando por Deus, se passando, querendo chegar assim, no mesmo nível de Deus, né? Do Altíssimo, e passando sobre todas as estrelas, todos os anjos. Então a gente não pode se enganar, não. Você pensa que o inimigo está brincando de ser inimigo? Não, inimigo é inimigo. Você quer se brincar de ser cristão? Eu quero ser cristão. Não, é guerra o tempo inteiro. Guerra espiritual o tempo inteiro. Você acaba de receber uma benção de Deus, depois mais pra frente já vem alguém que ouviu, já vem tentando tirar aquela benção que Deus te deu. As pessoas são, os inimigos, ele é assim, ele age. Ele age constantemente, as pessoas não se apercebem disso. Muitos hoje estão fora do convívio espiritual. Estou falando do convívio, não é só você estar na igreja, é estar em qualquer lugar. Você tem que estar o tempo inteiro meditando nas coisas de Deus. Porque o inimigo, ele está o tempo inteiro meditando te fazer o mal. Deus permite que você seja forte, que você cria estrutura para suportar as provas, a angústia dessa vida.
Jesus foi bem claro, ele não enganou ninguém. No mundo tereis aflição, eu também senti.